A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Título do volume 4: O Caminho, a Verdade e a Vida. Autor Pedro Dong. Semana 3. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Segunda-feira. A vida eterna. Ler com oração. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. A mensagem desta semana, intitulada Eu sou o caminho, e a verdade e a vida, está baseada no capítulo 14 do Evangelho de João, e faz parte da segunda sessão deste Evangelho. Os capítulos de 1 até 13 formam a primeira sessão, mostrando que Deus quer dar-nos sua vida eterna para cumprir sua vontade, tornar Cristo o cabeça de todas as coisas, sendo primeiramente o cabeça da igreja. Deus não quer implantar uma religião, nem fornecer um manual de conduta cristã para melhorar o comportamento humano. O que transforma o homem e realiza a vontade de Deus é a vida eterna, que todos precisam receber. Como a vida eterna é abstrata, misteriosa e indescritível, Deus enviou a palavra, que é concreta e acessível, e ao recebê-la, o homem recebe a vida eterna. A palavra que Deus enviou ao homem não era um código de comunicação, mas seu próprio Filho, Jesus Cristo, que estava no princípio com ele. Ele foi enviado, tornou-se carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O homem, para ser salvo e receber a vida eterna, precisa apenas receber a palavra que Deus enviou ao mundo. No entanto, para aceitar Jesus como o enviado de Deus, houve dificuldades. Os líderes judeus não o reconheciam como o Messias e, portanto, não acolheram sua palavra. Logo no primeiro capítulo do Evangelho de João, lemos que o Senhor era a palavra, que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Mas os homens preferiram as trevas à luz, porque a luz expõe as obras das trevas, e isso incomoda. Se nos sentirmos incomodados com a luz, não devemos fugir dela. Se permanecermos sob sua exposição, em algum momento ela fará seu trabalho e nós seremos ressuscitados. Ao permanecermos na luz, a vida transformadora que está nela chegará até nós e receberemos seus efeitos benéficos. Enquanto esteve na terra, Jesus não falava palavras suas, mas falava tudo aquilo que ouvia da parte do Pai. Ele também nada fazia de si mesmo, mas o Pai era o autor de todas as suas obras e palavras. Ele era um canal por meio do qual o Pai falava e dava vida ao homem. Entretanto, os homens tiveram dificuldades de admitir que as palavras dele eram de Deus, e muitos questionavam se ele era realmente o enviado de Deus. Nos primeiros capítulos de João, os questionamentos por parte da liderança do povo judeu eram tantos que o Sinédrio tomou a decisão de matar Jesus, sob o pretexto de que ele tumultuava o povo. Os líderes judeus corriam o risco de perder seus privilégios e influência, temendo que o Império Romano os destituísse do poder religioso por serem incapazes de controlar o povo judeu. Nesse contexto, Jesus rompeu com o judaísmo e passou a procurar suas próprias ovelhas, que ouvem e reconhecem sua voz, e que ele queria tirar do aprisco da lei. A lei servia de aio e tutor guardando o povo até Cristo vir, e deveria conduzir o povo a Cristo. Quando nosso Senhor Jesus chegou, ele passou a chamar suas ovelhas, a fim de conduzi-las para fora do aprisco da lei e dar-lhes pastos novos. Então Jesus foi para Betânia,
onde Simão, o leproso, ofereceu-lhe um banquete. Nós também éramos leprosos e rebeldes contra Deus, mas o Senhor um dia nos salvou, perdoou nossos pecados e nos curou da rebeldia. Hoje fazemos parte das ovelhas do Senhor. Ali naquela casa também estava Lázaro, que fora ressuscitado, como nós, que também estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e andávamos segundo as inclinações da carne e dos próprios pensamentos, governados pelos principados e potestades do ar, pela força espiritual do mal, pelo espírito que atua nos filhos da desobediência, mortos para Deus. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. Um dia, porém, a graça nos alcançou e cremos no Evangelho. Fomos salvos e ganhamos a vida eterna. Fomos ressuscitados e levados aos lugares celestiais com Cristo. Em Betânia, além de Simão e Lázaro, estava Marta, que servia o Senhor, representando os muitos irmãos e irmãs dispostos a servi-lo. E ali também estava Maria, que derramou seu precioso bálsamo sobre os pés de Jesus e os ungiu, enxugando-os com os próprios cabelos. Nesse cenário, vemos em Betânia, que significa casa de miséria, casa dos pobres ou casa da aflição, uma miniatura da vida da igreja. Da mesma forma, nós estávamos aflitos, exaustos e sem direção, como ovelhas que não têm pastor. Mas o Senhor nos chamou pelo nome e hoje fazemos parte de seu rebanho. No capítulo 12 de João, a rejeição dos judeus chegou ao nível máximo. Por isso, no capítulo 13, na última ceia, um momento íntimo com seus discípulos, quando estes esperavam as orientações finais de seu mestre, Jesus fez algo surpreendente. No meio da ceia, ele se humilhou, lavando os pés dos discípulos. Talvez eles estivessem arrazoando sobre quem dentre eles seria o líder após a partida de Jesus. Mas ele deu uma lição de humildade, recomendando que fizessem o mesmo, lavando os pés uns dos outros. Estamos aqui como servos uns dos outros. Se nosso mestre nos serviu, quem somos nós para não seguir seu exemplo? Nessa última ceia, era preciso que Jesus denunciasse e separasse o traidor. Quando Judas Iscariotes saiu da ceia, Jesus ficou aliviado, pois estava com os 11 discípulos mais fiéis, o que lhe permitiu abrir-lhes o coração para expressar suas palavras antes de ser crucificado. Embora fosse um momento de muita tristeza, o Senhor lhes deu esperança, porque era necessário que ele fosse, a fim de que o Consolador, o Espírito da Verdade, viesse. Hoje não estamos sós, porque ele é o Espírito em nós, a unção que nos ensina e nos orienta sobre todas as coisas. Temos tudo o que precisamos para fazer a vontade de Deus. Jesus precisava morrer, porque, de outra forma, não haveria solução para nossos pecados e não poderíamos receber a vida eterna. A segunda seção dos capítulos 14 a 21 fala da morte e ressurreição de Cristo, sobre ele se tornar o Espírito para entrar naqueles que nele creem, gerando a igreja e formando assim o corpo de Cristo. Quem nele crê torna-se membro do corpo e passa a edificar o lugar da habitação do Pai. Dessa forma, Deus poderá estar para sempre com os homens. Escreva a frase que mais tocou o seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Leitura de apoio. A vida eterna hoje. Capítulo 1. Editora Árvore da Vida. O maravilhoso convite de Deus ao homem. Capítulo 3. Autor Pedro Dong. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play.
Disponível na Play Store e App Store.